temos que ter uma relação idílio com a negação de um elemento do conflito, o kit com uma negação da merda, e nós temos o acordo categórico do ser como exatamente esse contrato de se auto-intitular como uma pessoa totalmente do bem e, consequentemente, negar que haja o mal, nega o conflito e nega que haja aspectos sombrios, que nega o mal, que nega suas merdas, algo kit. Então existe aí um encadeamento, é esse o tripé, é essa tríade, é essa pirâmide que temos na reflexão do Milan Kundera. O kit, o idílio e o acordo categórico do ser. Ok? Então é importante ser destacado que no interior do pensamento kunderiano nós temos um tipo de kit de um teor político, que é chamado kit totalitário. É preciso retomar a similaridade de reflexão dado pelos estudos da Hannah Arendt. A Hannah Arendt vai, ao fazer um estudo, o caso do Eichmann, sobre a banalidade do mal. O que é a banalidade do mal? É quando, devido a uma atividade totalmente burocrática, da qual não leva em consideração os resultados daquilo que se está se fazendo, os efeitos catalisadores que podem ser destrutivos para toda uma sociedade, ou para uma determinada comunidade, ou inclusive para si próprio. Então a banalidade do mal é o exercício burocrático, em dados momentos que possa acontecer, sem o uso da ação consciente. Então, é preciso levar em consideração que a Hannah Arendt compreende que a ação não é uma mera atitude. A ação requer sempre a consciência do que se faz, do que está fazendo. De modo que ler um livro não é estar passivo, porque eu posso estar sentado na minha cadeira, no sofá, ou inclusive deitado na cama e lendo a obra, seja do Carl Gustav Jung, que estou aqui em mãos, a Gustave Le Vez do Ser, ou da própria Hannah Arendt, enfim. Porque o exercício da leitura é uma ação consciente. Você tem que interpretar enquanto você está fazendo a leitura. Você tem que tomar consciência, o conhecimento colocado naquele texto que você está buscando compreender. Ao passo que determinadas atividades meramente braçais, por mais que você mexe todo um corpo, dependendo do modo que está sendo operacionalizado, pode ser que não haja nenhuma forma de consciência daquilo que esteja fazendo. Então a ação é distinto de atitude automatizada, sai do automático. Fica claro? A ação está para uma resposta, é ser responsável por aquilo que você faz, mesmo que seja de uma maneira sutil, que não é necessariamente por algo que você faz de maneira braçal. E também aquilo que é automático pode estar em atividades que parece usar a mente, mas é de modo meramente burocrático. Então os nazistas no período da Segunda Guerra Mundial, seja aqueles que muitas vezes estavam em cargos que deveriam usar o uso da razão, do bom senso, do conhecimento, da consciência, como diz Descartes no livro O Discurso do Método, o bom senso é o que melhor está distribuído em todas as pessoas, ou seja, é algo universal, a razão, mas há pessoas que não a usufruem, não faz o uso da razão de modo consciente. É o uso técnico que os frankfurtianos vão colocar. É a razão instrumentalizada que vira uma massificação de nós mesmos. Então, vários soldados militares pertencentes ao nazismo, ou ao fascismo do Mussolini, ou o bolchevismo também, do stalinismo, do Stalin, da União Soviética, cometeram atos das quais foram uma banalidade do mal. Simplesmente foram cumpridores de ordens, cumprimento de mandatos das suas autoridades. Não houve, digamos, uma parresia, uma coragem da verdade, como vai dizer Foucault, de confrontar com as ordens estabelecidas, com as ordens dadas pelos seus superiores. Então, a banalidade do mal denuncia, vai dizer Hannah Arendt, a negação da razão, a negação da consciência de olhar os efeitos que podem ser catastróficos uma vez colocados em prática.
Então, isso que levou ao totalitarismo. A negação da consciência é agir de maneira automatizada em nome de processos burocráticos. Algo totalmente kafkiano, vamos entender assim. Então, no interior desse bojo, desse contexto histórico que eu coloco para vocês, o Milan Kundera nos diz: existe o kit totalitário, que é exatamente esse aspecto agudo do kit da negação da merda a todo construto em busca de o ideal idílio social. Por isso o nome do meu livro, da minha tese, o kit Milan Kundera, a estética do idílio em sustentável leveza do ser. Então o kit é um elemento estético do idílio, ou seja, o idílio é um aspecto ontológico do nosso ser buscando a negação do conflito. E o kit totalitário é exatamente essa maneira aguçada da negação, exatamente das consequências que isso pode nos gerar, ao ponto de afirmar a violência, devido à confirmação de que somos seres totalmente do bem. Então, no reinado do kit totalitário, todas as respostas são dadas de antemão e excluem qualquer pergunta nova. Vai daí o verdadeiro adversário do kit totalitário é o homem que interroga. A pergunta é como que fica, que rasga o pano de fundo do cenário para que se veja o que está por detrás. Então, para nós confrontarmos com o kit totalitário, que é exatamente esse aspecto aguçado da banalidade do mal, é necessário ter o questionamento. Por isso o romance, vai dizer o Milan Kundera, tem 4 aspectos. Temos o romance que pensa, temos o romance filosófico, temos o romance psicológico e temos o romance histórico. O romance histórico está, por exemplo, na obra de Leonardo Padura, O Homem que Amava os Cachorros, que conta uma narrativa, reelabora toda a história, a saga de Trotsky na União Soviética, ele que foge vai para a Noruega, depois vai até o México e é assassinado pelo Ramon Mercader. Então ele reconfigura essa obra, ele pega elementos históricos e nos apresenta de uma maneira literária. Um outro exemplo de romance histórico que me surpreende e é formidável é A Casa dos Espíritos, de Isabel Allende, que nos conta o pano de fundo que aconteceu na tomada de poder de Pinochet em relação a Allende. Então temos aqui uma ditadura totalmente agressiva de teu neoliberal perante um governo social-democrata do Allende, que foi destituído por um golpe militar. Então um romance histórico, A Casa dos Espíritos. E o próprio Kundera vai citar como exemplo na arte do romance, um romance histórico é A Guerra e Paz, de Tolstói, que conta esse conflito entre os russos e os franceses. Bom, temos o romance psicológico. O romance psicológico podemos ter como exemplo, que o próprio Kundera nos diz, que eu já falei com vocês nos vídeos anteriores, que é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Há tudo ali uma analítica da existência a partir do psíquico, da mente do personagem principal, que é o Raskolnikov. E não somente dele, da Sônia também, que é a personagem com que vai trazer esse anti-herói em um ato heróico. Então nós temos aí esse aprofundamento sobre quem nós somos dentro do aspecto psíquico. Não é à toa que o Nietzsche vai dizer: o maior psicólogo que eu já estudei se chama Fyodor Dostoiévski. Nós temos o romance filosófico. Temos aqui como exemplo o Jean-Paul Sartre. Então ele escreve tratados teóricos sobre o seu existencialismo, o que é angústia, má fé, liberdade. Eu tenho um curso aqui na DM sobre isso. Caso tenha interesse, vale a pena assistir. E o mesmo autor escreveu peças de teatro, Entre Quatro Paredes, por exemplo, que vai falar o inferno são os outros, exatamente para explicar melhor o que está lá na obra O Ser e o Nada, o conceito de vergonha. Só temos vergonha porque estamos diante do pensamento que os outros estão pensando sobre nós mesmos. A vergonha não se dá de maneira isolada. Eu posso estar sozinho sentindo vergonha, porque de repente eu estou envergonhado por algo que eu postei no celular ou comentei com alguém e estou preocupado
Ou seja, estou pensando sobre o juízo de valor que alguém esteja fazendo sobre mim, de um ato que eu cometi, seja ontem ou agora há pouco, enfim. Então, a vergonha só se dá numa relação de intersubjetividade entre mais de duas pessoas, entre duas ou mais pessoas, porque sempre perpassa o que o outro está pensando a meu respeito. E isso fica colocado no ser ou nada e fica melhor tratado na obra Entre Quatro Paredes, que é uma peça teatral. O próprio conceito de liberdade é tratado na sua trilogia, Os Caminhos da Liberdade. Então, um romance filosófico é um exemplo que está presente na literatura do pensador Jean-Paul Sartre, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, mas ele recusou a premiação. E por fim, existe o romance que pensa, que é que o Kundera coloca, que não se reduz à psicologia, à filosofia e nem à história. Pode colocar todos eles em diálogo, mas é um outro elemento. Então aqui, a insustentável leveza do ser é o romance que pensa o kit como forma estética do idílio. Nesse sentido, nós temos o kit totalitário, que é uma crítica aos sistemas que não permitem a dúvida, o questionamento, a provocação. Isso significa que não permite o pensamento. Então, esse ponto é a anulação do pensamento. É a anulação do pensamento intelectual.